paz do Senhor a todos, um bom dia, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui nesta manhã para comentar brevemente a nossa lição de número 1 da Escola Dominical. Hoje, dia 5 de abril, nós vamos começar mais um trimestre e vamos fazer uma oração neste momento. Eu, o presbítero Reuze e o diácono Paulo, vamos, com a ajuda do Senhor, fazer o comentário da lição nesta manhã. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Deus santo e fiel, Deus poderoso, te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade. Agradecemos, Deus, por cada vida que nos acompanha nesta manhã e pedimos, Deus, que o Senhor venha ser conosco, nos abençoar e nos dar sabedoria para que possamos ministrar a Tua palavra nesta manhã. Nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui nesta manhã, como eu disse, para comentar nossa lição e nós vamos iniciar mais um trimestre, e agora o segundo trimestre de 2020, vamos estudar sobre a Igreja Eleita, uma lição muito bonita e o título fala: a Igreja Eleita, a redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição deste trimestre vai nos falar sobre a Igreja Eleita, onde vamos estudar a carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E a nossa lição deste trimestre, ela tem como comentarista o pastor Douglas Batista, que ele é o pastor presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB e líder da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal. É um grande homem de Deus e trouxe grandes ensinamentos para todos nós. E o título da lição de hoje, ele fala da carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E nós, durante todo o trimestre, seja ao vivo, pelas redes sociais, ou seja também presencial, em nome de Jesus, daqui a pouco todo esse problema de sanitário vai passar e nós poderemos voltar a cultuar e a ter de novo as escolas dominical como de forma tradicional, mas enquanto isso nós vamos fazendo menção da lição. E a lição de hoje, que é a primeira lição, ela vai falar sobre a carta aos Efésios, a saudação aos destinatários. Então a lição de hoje ela é mais introdutória, os irmãos vão perceber que alguns tópicos são mais históricos e é mais introdutória. Depois, na lição de número 2, nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Se os irmãos estiverem com a lição aí, pode acompanhar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, onde nós vamos entender e aprender à luz da palavra que Deus ele se agrada em me abençoar, em te abençoar. E a sublimidade das bênçãos fala como são sublimes, como são perfeitas, como são maravilhosas as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Na lição de número 3, nós vamos estudar sobre eleição e predestinação. É um tema um tanto polêmico, já estudamos isso várias vezes, já foi falado, ensinado em vários cultos, mas isso sempre traz um pouco de dúvida, sobre a eleição e sobre a predestinação. Então não perca a lição de número 3, que também vai trazer esse grande ensinamento para nós. A lição de número 4 vai falar sobre a iluminação espiritual do crente. Às vezes muitas pessoas acham que eles conseguem resolver muita coisa, fazer muita coisa, desenvolver muita coisa pela sua própria capacidade. Mas nós vamos entender à luz da palavra também que sem o Senhor, sem a luz de Cristo, nós não somos nada, Como diz a palavra, somos cacos entre outros cacos. Depois, a lição de número 5, vamos também aprender sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos aprender como que relembrar, como que a libertação do pecado, como que essa mudança que nós tivemos com Cristo, como que isso tem nos ajudado, como que a nossa nova vida em Cristo é totalmente diferente da nossa vida de antes. A lição de número 6 vai nos falar a condição dos gentios sem Deus. Quem vive sem Cristo, como que é a condição? Isso nós vamos aprender na lição de número 6, porque se nós não tivermos o Senhor em nossa vida, tudo vai ser diferente, tudo vai ser cada vez mais difícil.
A nossa lição de número 7 vai falar que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos entender que Cristo ele veio para nos restaurar a aliança que nós temos com o Senhor. Então, não tem como nós caminharmos, não tem como nós chegarmos ao céu, nós chegarmos ao Senhor, se não passarmos primeiro por Cristo. E a lição de número 8 em diante, o irmão Paulo vai comentar para nós. Paz do Senhor para os irmãos, mais um trimestre. A lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Falar em fundamentos, vai falar de bases, né? Sobre os ensinamentos que os apóstolos e os profetas nos deram, passaram para nós através das suas cartas, seus livros. A lição de número 9, o ministério da unidade revelado, ou seja, a união, o ministério da unidade fala da união, então revelado dentro da palavra. Você vai falar um pouco da importância da unidade da igreja. A lição de número 10, intercessão pelos Efésios. Fala-se aí de intercessão, sabemos que a intercessão ela tem um grande valor no meio cristão, que pela intercessão aí a gente alcança muitas pessoas através da oração. Lição de número 11, atributos da unidade da fé, humanidade, mansidão e longanimidade. Vamos falar aí dos atributos da fé, que o cristão precisa ter dentro, um cristão que se diz ter fé. Nós vamos ver aí os atributos. A lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. A gente vai ver também aí como o cristão deve se portar dentro do seu ambiente familiar, para com seus filhos, para com a sua esposa, para com o seu lar. E a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Sabemos que nós, crentes cristãos em Cristo, travamos uma batalha diária, travamos uma batalha cotidiana, contra a carne e contra o espírito, sabendo que as nossas armas não são terrenas, mas são espirituais em Deus. E isso é muito bom já para os irmãos entenderem, aquele que já tem a lição, acompanhe, aquele que não tem, já deu um jeito de já providenciar, se já encomendou, já pegue tudo, já para poder acompanhar. E hoje, irmãos, como nós comentamos, nossa primeira lição de número 1, o título fala Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E o nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 2, ele nos diz: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Um texto bem de saudação mesmo, como nós já aprendemos em outras ocasiões. O apóstolo Paulo ele passava em determinadas regiões, ele ajudava a implantar as igrejas e depois ele escrevia as cartas, sejam cartas de saudação, cartas de exortação, cartas de orientação para que as pessoas pudessem dar prosseguimento ali ao trabalho. Isso foi um grande marco na vida do apóstolo Paulo. A nossa verdade prática nos diz que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, desde já do início, nós vamos entender que a carta aos Efésios ela tem esse propósito que o Senhor Deus tem para com a sua igreja. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, irmão Paulo? Amém. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está escrita em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 ao 7. Diz assim, a nossa leitura bíblica em classe. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito
Certamente João batizou do batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém. Amém. Então, vemos aí a nossa leitura bíblica em classe, falando sobre o apóstolo Paulo, cartas aos Efésios, um homem de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo foi um homem que teve um encontro sublime com Deus, o próprio Deus, falou que ele era um vaso escolhido. Então, enquanto outras pessoas poderiam desprezar Paulo por ele ser um perseguidor, mas o Senhor falou, esse para mim é um vaso escolhido. Então a gente não pode julgar pela capa as pessoas, mas sabemos que a gente não sabe a intenção de Deus para com as pessoas. Sabemos que Deus não vê o que os nossos olhos humanos veem, não é o que Deus vê o coração, Deus vê o que está dentro de cada um de nós. Então, olhando ao ponto ali, Paulo não tinha um perseguidor da igreja assíduo, matava os cristãos, mas foi um homem que Deus escolheu para fazer a obra. Amém. Isso é muito importante, né, irmão Paulo? Porque às vezes as pessoas imaginam, às vezes a gente julga alguém, eu julgo a salvação de alguém, eu julgo a situação de alguém, e a palavra fala que nós precisamos examinar a nós mesmos. Porque se eu julgo fulano, ciclano, porque assim, assado, aquele ali não tem salvação mais. O Paulo, como o irmão Paulo disse, o apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor. Então, de perseguidor, ele virou um grande missionário. Então, às vezes, as pessoas que talvez a gente critica hoje, daqui a pouco vão ser grandes homens aí na presença de Deus. Então, isso já desde o início, já o Senhor já traz esse ensinamento para nós. Sim. Uma introdução. Vamos ler a nossa introdução. Vamos para a introdução da nossa revista. Diz assim a introdução: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Nós podemos falar de Éfeso, o presbítero Reus, a cidade de Éfeso, a carta escrita a Éfeso. Sabemos que a carta escrita a Éfeso foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em prisão, ou seja, em prisão domiciliar. Essa carta foi escrita praticamente aí entre 60 e 62 depois de Cristo, que hoje Efésio hoje se encontra na atualidade, na geografia. Hoje é a Turquia, a Turquia. Éfeso fica na Turquia. Então essa carta foi escrita por o apóstolo Paulo dentro desse período entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Paulo em prisão, ele escreve cartas, ele está cuidando do propósito para que ele foi chamado, mesmo preso de corpo, mas o seu espírito está livre, ele continua com a preocupação de cuidar da igreja, de cuidar daquilo para que ele foi chamado. Então não são, presbítero Reus, os obstáculos, as cadeias que muitas vezes podem prender o nosso corpo físico que vão nos fazer parar, Porque o nós cristão temos um espírito livre, um espírito de adorador. Liberdade, E ainda falando sobre as cartas, tem um comentário aqui que a gente queria dividir com os irmãos, que, como eu disse, cada carta que Paulo escrevia, ela vinha com um objetivo. Aquilo que ele escreveu para o povo de Éfeso foi totalmente diferente para que ele escreveu para os coríntios, que escreveu diferente para os gálatas. Para cada um ele tinha um propósito diferente. E o propósito da carta de Paulo, Paulo ansiava que os leitores crescessem na fé, no amor,
na sabedoria e na revelação do Deus da glória. Paulo almejava profundamente que os irmãos vivessem uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Ele, portanto, procura fortalecer a fé dos irmãos e os alicerces espirituais, ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, para cada crente e também para a igreja. Então o apóstolo Paulo, como eu disse, ele não vem para exortar o povo de Éfeso. A gente vai aprender já na nossa lição de hoje, no decorrer de todo o trimestre, que ele queria mais que as pessoas tivessem mais amor entre elas, mais comunhão entre elas, e que eles buscassem cada vez mais ter intimidade e experiências com o Senhor. Um ensinamento também para mim e para você, né? Que nós possamos viver como corpo de Cristo, um ajudando o outro, um trabalhando junto com o outro para poder caminhar, esses membros todos muito bem ajustados e tudo, e também para que nós possamos ter experiências de intimidade com o Senhor cada dia mais. E aí nós vamos entender também que o apóstolo Paulo, ele, para o povo de Éfeso, a gente vai entender que ele queria uma direção específica. Olha, é como se fosse um tom mais brando, né, irmão Paulo? Ele não viesse falando assim, olha, vocês têm feito isso, aquilo. Ele falou, olha, tentem viver cada vez mais em comunhão, tentem ser cada vez mais um corpo, não é isso? Isso, né? Exortando a unidade, né? Aquilo que a gente vai falar nas lições que está exortando a unidade, os crentes, né? As pessoas serem mais unidas, ser mais cooperar com o corpo de Cristo, né? Cooperar com a obra de Deus, né? Se afastar das coisas mundanas. Então Paulo tinha essa preocupação, irmão. Mesmo em prisão, ele tinha essa preocupação que os irmãos fossem levados por outros ventos de doutrinas, né? Mas aí ele, escrevendo essas cartas, ele vai admoestando. Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo, irmão, que Paulo em prisão, mesmo em prisão, ele escreve essas cartas e ele vai escrever no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está preso, mas tem essa preocupação, né? Então, Paulo vai dizer também aos Filipos, não me recordo o versículo agora, mas ele diz assim, regozijai-vos, né? Outra vez regozijai-vos, né? A gente percebe Paulo numa prisão, mas ele está dizendo, regozijai-vos. Eu estou preso, mas eu me regozijo porque eu estou em Cristo. E a gente vive uma situação hoje, né, irmão? A gente tem que usar os métodos que tem para aplicar, que a gente não... Paulo estava numa prisão domiciliar. Ele estava sendo forçado a ficar em casa. Hoje na situação que a gente está vivendo não é muito diferente, porque o tema hoje é fica em casa. Não são as autoridades, não são assim os órgãos de justiça, mas um decreto da OMS, fala para a gente ficar em casa. Então a gente está quase numa prisão domiciliar, né? Mas isso, graças a Deus, Deus levantou homens, né, com sabedoria, a gente por meio da comunicação, fazendo a obra do Senhor, preocupados, né, para que a igreja continue crescendo em graça, em conhecimento. Isso mesmo. Amém, irmão? E vamos então, irmão, dar prosseguimento à lição. Vamos acompanhar aí o primeiro ponto, o primeiro tópico vai falar da autoria e a data. O primeiro subtópico fala da autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Como nós vamos estudar e vamos entender, é uma carta. Ninguém começa escrevendo uma carta assim e pronto. Primeiro você tem que fazer a saudação, né? Você tem que se apresentar. E aqui o apóstolo Paulo ele fala da mesma forma. Então ele cita Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. O que é apóstolo mesmo, irmão Paulo? Apóstolo, né, irmão presbítero Reus? Apóstolo, o significado do apóstolo é mensageiro, enviado. Então, Paulo foi um mensageiro, né? Foi um escolhido de Deus, um enviado de Deus para pregar o Evangelho, né? O apóstolo se refere também, a palavra apóstolo no Novo Testamento vai se referir também, irmão Reus, presbítero Reus, que as pessoas que viram pessoalmente o Cristo, né? Que tiveram contato direto com ele, né? Então é se referido ao apóstolo Paulo. Ele teve esse contato, né? O primeiro encontro dele ali com Jesus ali naquele encontro ali que ele vai no caminho de Damasco, né?
Então, ele tem esse encontro com o Senhor. Com o né? Senhor. Verdade. E aí a gente já, à luz da palavra, né, a gente entende que o título de apóstolo é justamente para esses. São os mensageiros, são enviados de Deus, né, e que eles podem, e que tiveram verdadeiramente um encontro pessoal com o Senhor. Né? Então, às vezes, o termo hoje em dia, né, o termo apóstolo, pode às vezes estar sendo usado de uma forma talvez distorcida. Né? À luz da palavra, hoje em dia não tem mais apóstolos, né, Paulo? Então, seguindo aí, diz o seguinte: o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. E aqui nós entendemos, né, irmão Paulo, que às vezes também, isso também é até para poder quebrar às vezes um ensino que já vem errado, né? Falam que era Saulo e ele se transformou em Paulo. E a gente entende, à luz da palavra, né, à luz dos escritos históricos, que o nome ele não teve o seu nome mudado, é só uma diferença de tradução. O Saulo era o nome hebraico e o Paulo era o nome grego. A palavra fala que ele era Paulo, que também se chamava, era Saulo, que também se chamava Paulo. E como diz mesmo na lição, Saulo significa solicitado e Paulo significa pequeno. Paulo era o nome hebraico, Saulo era o nome hebraico e Paulo era o nome grego. Não é isso? Isso, correto. Então, quebra essa que as pessoas muito pensam, por exemplo, que Saulo, quando ele era perseguidor da igreja, ele era conhecido como Saulo, né? As pessoas pensam isso, né? E quando ele aceitou a fé, que passou a servir a Senhor Jesus, o seu nome passou a Paulo. Não, mudou, né, o nome. Não mudou o nome de... pela questão da região, né? Como se eu moro aqui no Brasil, meu nome é João, por exemplo. Se eu for morar nos Estados Unidos, por exemplo, lá talvez eles não vão me chamar de João, mas vão me chamar de John. É o mesmo nome, mas a tradução ela é diferente. Então isso é para a gente ter já esse entendimento também. O segundo subtópico fala da assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Aqui nós entendemos que Paulo, quando ele faz isso, ele... antigamente a questão da tradução, o significado do nome tinha um impacto muito grande para a pessoa. Então, né, Paulo, pela questão da tradução e tudo, eles não colocavam qualquer nome na pessoa. Realmente, né? Naquele período a pessoa era mais reconhecida pelo nome que tinha. Isso. Né? Então, se ele já teve isso de forma estratégica, então ele nunca usou como Saulo, mas sempre usou como Paulo. E aí, a lição fala que provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Né, irmão Paulo? E aqui também a gente vê que às vezes eu me levanto como apóstolo, eu mesmo me levantei como apóstolo, eu mesmo abri algum trabalho e tudo, e às vezes a gente vê que Paulo ele quis ser bem firme e direto. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Né? Isso. Para mostrar que ele não veio também por vontade humana. Não foi alguém que homens levantaram, né? Como diz mesmo a lição, isto é, ele não é escolhido por homens, mas ele foi escolhido por Deus. Hoje que a gente vê muito, né? Infelizmente. Pessoas que acham que têm um conhecimento, vamos dizer, pessoas que nada contra a teologia, mas fazem um curso de teologia e acham que já pode abrir uma denominação para eles, né? E se intitulam, um se intitulou pastor, outro apóstolo e etc, né? E muitas vezes eles não têm aquele chamado, né? Chamado de Deus, né? Porque às vezes é aquela história, né, Paulo? Eu posso ter o conhecimento, eu sei falar bem, eu conheço da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, sei ler bastante, mas às vezes o que me falta é o chamado. Me falta o chamado para um trabalho específico.
né? E aquilo que a gente aprende, né, várias vezes, e já estudamos isso várias vezes, que nós precisamos entender e pedir a Deus que nos revele qual que é a vontade dele na nossa vida para o ministério, né? Aquilo que ele quer que nós façamos na obra dele. É muito fácil, né, irmão Paulo, se ele quiser, ele pegar a Bíblia aqui e sair por aí, abrir uma igreja e por aí afora, ele quer ser o pregador e tudo, mas será que Deus quer usar ele para aquilo? Talvez ele quer usar ele para outra coisa, né? Então por isso que nós precisamos falar, né, falar com o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, assim como foi Paulo, pela vontade do Senhor, né, irmão Paulo? Com certeza, né? A pessoa tem que ter convicção do seu chamado, né? Sim. Saber que foi chamado por Deus, Sim. né? E tem que andar na direção de Deus, presbítero Deus, né? Porque as pessoas, infelizmente, hoje as pessoas veem muito fins lucrativos dentro da igreja. Vou abrir uma denominação para ganhar dinheiro, não é para ganhar almas. Então, felizmente, o apóstolo Paulo não era um homem assim, era um homem de Deus, era um homem que tinha convicção do seu chamado, né? Por isso que ele fala, ele ressalva, como diz a revista, pela vontade de Deus, né? O próprio Deus o chamou e o escolheu. Então, é muito bom a gente estar no centro da vontade de Deus. A gente que é cristão, foi o que o presbítero Reusi comentou, né? Que a gente tem que dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Faça a sua vontade na minha vida, faça a sua vontade naquilo, que eu possa cumprir aquele propósito para que eu fui chamado, né? Que a gente não possa andar fora da vontade, mas sempre no centro da vontade. Eu queria também, presbítero Reusi, aproveitar que aqui fala nas 13 cartas, né? Sim. No comecinho aqui do segundo subtópico. Então, quais são essas 13 cartas? As 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu são elas Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, é a carta que nós estamos estudando, Filipenses, Colossenses, né? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. A gente vai ver mais à frente aí que algumas dessas cartas ele escreveu enquanto estava em prisão, assim como Éfeso foi escrito em prisão. E só um detalhe também, né, que como eu lembrei, que quando ele escreve 1 Coríntios e 2 Coríntios, né, talvez a gente pode imaginar assim, mas por que não colocou uma carta só? Né, ou por que não compilaram e fizeram uma carta só? Porque ele escreve para o mesmo povo em duas ocasiões diferentes, né? Nós vamos ver 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? Vamos ver outros também, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele escreve, mas em situações diferentes. Então as orientações é para o mesmo povo, mas as orientações são diferentes, né? Então, Paulo foi muito sábio nesse ponto aí. Vamos dar prosseguimento, aí fala uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Logo no início mesmo do capítulo, o preso do Senhor. No capítulo 4, versículo 1, e o embaixador em cadeias. Vai ser Efésios capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, essas cartas que Paulo estava na prisão e da prisão também ele escrevia para o povo. E mais um ensinamento também para a gente, porque ele não estava na mordomia, né, Paulo? Sim. Ele não estava na vida boa, ele não estava... Nenhum palácio, né? Ele estava na prisão, mas preocupado com o povo que estava também do lado de fora. E quantos de nós, às vezes, que estamos bem, né? Temos saúde, temos condição de ir e vir e tudo, temos condição financeira para ajudar, e às vezes a gente não faz e não estende a mão. Então também mais um ensinamento de Paulo para as nossas vidas. E ele sempre reforça isso. Eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Eu, Paulo, preso do Senhor. Eu, embaixador em cadeias, né? E mesmo assim, ele sempre trouxe aí um ensinamento. O embaixador, né? Embaixador em cadeias. Embaixador quer dizer representante legal, isso, né? Representante de uma autoridade. Então, Paulo está dizendo assim, eu sou representante de Jesus Cristo. Mesmo em cadeias, eu continuo representando ele. Verdade. Né? É isso aí. O próximo ponto, no subtópico, vai falar da data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar
por cerca de 2 anos, está revelado em Atos 28 e 30, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. O portador, né, Paulo? O portador, Tíquico, né, andou com Paulo, né, e Tíquico era o portador. O que é o portador? É aquele que faz a função do correio, né? Paulo escrevia as cartas, né, e Tíquico ia lá, pegava a carta e endereçava ou levava essas cartas aos lugares, né, como a Éfeso, entre os outros lugares que Paulo enviou a carta. Então ele fazia a função de pegar essas cartas e levar ao povo, né? Então isso era a função de Tíquico como o seu portador. Como nós comentamos também, fazer uma comparação também com os dias de hoje, né? Hoje a gente nem usa carta mais, né? Com a onda de WhatsApp e rede social, é muito... Você conversa com uma pessoa que está em outro país e em tempo real. Mas ainda quando a gente usava o tempo de carta, a gente escrevia a carta, né? Colocava no envelope, colocava no correio, eles selavam e ali a carta demorava muitos dias para chegar ali ao local. No caso de Paulo, ele escrevia a carta e o portador, andava um período, talvez de barco, a cavalo e tudo, não sei como é, e algum outro animal, mas demorava muitos dias para chegar. Então, quando as pessoas recebiam a carta ali, com aquela orientação ali de Paulo, aquilo para eles era uma alegria muito grande, né? Talvez imaginava, e não estava esperando, né? Porque quando você está para conversar com alguém, vai receber uma mensagem, você fica na expectativa, né, Paulo? Sim. Mas quando é a carta, quando pensa que não chegava lá, Tíquico, né, no seu cavalinho, suado, talvez cansado, mas ele chegava ali com uma orientação ali da parte de Paulo, né? Então isso é muito bom. Então se a gente olhar para o cenário histórico de Paulo naquele tempo, irmão Reus, as dificuldades, né? que ele tinha, né, para escrever essas cartas. Verdade. Né? E hoje, no mundo tecnológico que a gente vive, a gente agora, nesse momento, a gente está transmitindo para várias pessoas. Né? É verdade. Nós estamos passando ao vivo agora, dia 5 de abril, mas a gente não sabe quando que você vai assistir. Você está acompanhando agora, ao vivo você vai poder assistir depois. Isso, né, quem dera Paulo tivesse essa tecnologia toda. A gente pode, assim, a gente vê, entrando na história, a gente vê quantas almas talvez Paulo ganharia, né, se ele tivesse os recursos que a gente tem hoje, né, esses meios, o WhatsApp, né, Paulo, imagina Paulo lá em prisão domiciliar, com o telefone celular, o smartphone, né, presbítero Reus, mandando mensagem lá para o povo, evangelizando, fazendo oração pelo povo. Então, a gente vê que ele não tinha muitos recursos, mas mesmo assim ele fazia essa obra. Então é um ensinamento para nós. Né? Ele tinha essa preocupação, né? Estava preso, mas ele ensinava, estava preso, mas ele exortava, estava preso, mas orientava o povo, né? Ele sabia que mesmo na dificuldade as pessoas precisavam ali de ter o ensino, né, Paulo? E com isso nós concluímos o primeiro tópico, que vai falar da data, da autoria e da assinatura de Paulo em relação à carta aos Efésios. No segundo tópico vai falar dos destinatários, né? Uma carta ela precisa ter o remetente e o destinatário. Então, o primeiro subtópico vai falar da cidade de Éfeso. O irmão Paulo até já comentou um pouco, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes, né? 500 mil habitantes. Hoje aqui em Minas, mais ou menos, seria Juiz de Fora, Uberlândia, né? Aproximadamente essa população. São cidades muito bem desenvolvidas, né? Então, só para a gente ter uma base, que a cidade de Éfeso não era igual Conceição do Mato Dentro, né? Cidades do interior, são cidades bem grandes e bem desenvolvidas. Né? E saber, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, né? Ela era uma comercial. Né, os postos recebiam, né, uma cidade bem desenvolvida, bem movimentada. Bem movimentada, né?
Então, é uma cidade de 500 mil habitantes, é uma quantidade considerável de pessoas, né? Uma população boa, né? Dá bastante Conceição no Mar Dentro. Dá muitas Conceição no Mar Dentro. E continuando aí, diz que tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores. Um anfiteatro era como se fosse um estádio, né? Onde tinham apresentações, né? Exatamente, né? Um anfiteatro é como se fosse um grande teatro, um enorme teatro. Um enorme teatro. Aí, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que o anfiteatro era também, o Coliseu era um anfiteatro, né? Muitos irmãos conhecem a história do Coliseu ali, né? Onde as pessoas se reuniam ali para ver os leões devorando ali os cristãos, né? Então, sabe, então o anfiteatro é isso, é um grande teatro, né? E eles usavam isso muito para ali ver lutas entre homens e animais, animais e animais, né? Isso. Então era tipo como é hoje um teatro, né? As pessoas vão para ver espetáculos. E ele tinha justamente o formato oval ou arredondado, onde o centro ele era mais baixo e as arquibancadas a parte mais alta, que assim todas as pessoas tinham acesso e podiam ver ali tudo aquilo que estava passando, que tinha capacidade para 25 mil pessoas. Então era um espaço muito grande. Próximo dali, do anfiteatro, ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então era muito comum eles pegarem homens fortes, né, colocar junto ali para lutar com leões e tudo. E também, como o Paulo disse, né, infelizmente também na época, eles pegavam vários cristãos, né, e também levavam para, vamos dizer assim, entre aspas, duelar ali com os animais, mas infelizmente acabaram morrendo ali, né? Para servir de espetáculo para eles, né? Para as pessoas. E isso é uma realidade muito triste, né? Que acontecia antigamente. O segundo ponto, aí, o segundo subtópico, vai falar da religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, ou Diana, que é a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. E aí a gente vê, né, irmão Paulo, que o apóstolo Paulo, a cidade de Éfeso era essa cidade já muito movimentada, tinha muita gente. E tinha a questão da idolatria. A idolatria que era muito grande. E isso, tinha essa deusa, né? Que, como tinha grandes monumentos, isso gerava grande renda para as pessoas, né? E vamos só ler aqui. O livro de Atos, no capítulo 19, ele vai nos dizer o seguinte. Versículo 27, diz assim. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Aqui a gente vê, né, as pessoas que viviam da renda da deusa Diana estavam preocupados, porque se a idolatria fosse acabada, se Paulo pregasse contra ela, as pessoas não iam comprar os amuletos, não iam comprar, né, as miniaturas, as estátuas, tudo aquilo que fosse vendido ali da deusa Diana. Então eles tinham essa preocupação, né? E fala no versículo 28 que, ouvindo-se de grande ira, clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios, porque eles falaram que não podiam deixar que a profissão deles caísse nesse descrédito, né, Paulo? Exatamente, né? E essas pessoas se aproveitavam ali desse monumento, né, presbiteriano da deusa Diana aí, que era a deusa da fertilidade, né, conhecida ali naquele tempo, e no seu templo, né, era uma atração, como no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor lá é uma atração, muitos turistas, né, vão no Cristo Redentor ali. Então a estátua dessa deusa Diana era um monumento ali, as pessoas iam para ver, né?
E ali as pessoas que estavam ali vendiam, faziam amuletos, como o presbítero Reus mencionou, para vender e gerava renda, né? E quando a gente olha para essa situação, presbítero Reus, a gente pode trazer para a atualidade, né? O que a gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? Muitas pessoas se dizem líderes espirituais, se dizem homens de Deus, né? Mas estão vendendo artefatos, né? Tirando aquele que é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, né? E colocando objetos. Aí a gente pode citar várias coisas, né? Que a gente está na internet só o que tem. Vende lenço, vende rosa, vende tanta coisa por aí afora. Às vezes a pessoa fica presa no amuleto, né, Paulo? Ali naquele objeto, e acaba ali esquecendo que quem cura, quem liberta, quem transforma, quem ajuda a caminhar é o Senhor. Né? Então, as pessoas estão... se a gente olha, a gente vê que pessoas estão fazendo isso, fazendo amuletos, eles estão com o objetivo, Deus, não é de pregar o evangelho. De levar a palavra. De levar a palavra. Eles estão com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Fazer renda. Isso é verdade. Então, por isso que a gente deve prezar por um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, puro, né? Sem contaminação. Porque se a gente for olhar, aí a gente vê gente vendendo a lasca da cruz, águas do Rio Jordão e uma série de outras coisas. Dando continuidade aí, vai falar da igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Está registrado em Atos 19, de 5 a 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Está em Atos 19, 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Está registrado lá em Atos, no capítulo 19 e o versículo 12. Diz o seguinte, versículo 11, Atos 19 e 11 primeiro. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Né, Paulo? Que é totalmente diferente daquilo que você acabou de comentar. Né? Que nós acabamos de falar que as pessoas às vezes querem o símbolo, ele quer o objeto, e ele esquece do abençoador. Por isso, no versículo 11, né, irmão Paulo? Ele diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, se não fosse Deus, Paulo não conseguiria nada. A situação era tão séria que fala que os lenços e aventais que eles usavam, levavam, e ali as pessoas eram curadas. E é totalmente diferente. Aí nós vamos lembrar também lá de Atos capítulo 5, versículo 15, fala sobre a sombra de Pedro. Os enfermos que eram colocados na sombra de Pedro, eles eram curados. As pessoas eram libertas só de estarem na sombra de Pedro. Né? Mas tem até um louvor que fala, mas não era a sombra que curava, é a unção de Deus que nele estava. Então, isso é muito importante e é totalmente diferente. Eu preciso crer, eu posso ter uma admiração pelo irmão Paulo, mas eu preciso entender que não é ele que cura, quem liberta, quem transforma, né? É o Senhor que está na vida dele. Então, se ele não tiver unção, se ele não tiver um chamado, de nada adianta. A Bíblia diz que Jesus falou que sem mim nada, né? Nada. Não teve exceções. Nada poder fazer. Você pode fazer alguma coisa ou outra sem mim, mas ele disse sem mim nada poderia fazer. Então, sem Cristo nas nossas vidas, como o presbítero Reus falou, se Paulo, se Pedro, eles não tivessem essa essência do Espírito Santo, eles não tivessem esse poder, essa autoridade de Deus sobre a vida deles, né? Nada valeria. Mas a unção de Deus era tão grande sobre a vida daqueles homens, né? Que eles eram capazes, a sombra de Pedro fazia isso, e os lenços e aventais que eram postos sobre Paulo curavam as pessoas. Mas eu também olho o presbítero Reus para a questão de, imagina se Paulo tivesse
pô, vão ser tantas pessoas, né? Imagina quantas pessoas queriam ser curadas, né? Então, Deus, né, a gente mais é como presbítero Reus, a gente não pode se prender a isso, ao amuleto, né? Porque aquele que cura, que liberta, transforma é o Senhor Jesus. Verdade. E aí, continuando, fala que grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, em 130 e 202 d.C., bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja ali em Éfeso. Então foi uma igreja muito movimentada, porque a cidade em si era muito movimentada, e onde passaram também vários líderes ali. O subtópico 4 vai falar da saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, no capítulo 1, versículo 2, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Então, desde o começo já ele fala, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E ele já cumprimenta a todos, ele fala aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, né? A gente já fala de santos e de fiéis, né, meu Paulo? Sim. Lembrando que os santos é aqueles que são separados como, né? Não é separados fisicamente, é separado totalmente diferente daquilo que é ensinado mundo afora, né? Se nós buscamos uma vida de obediência, uma vida reta diante do Senhor, uma vida de honestidade, né? Cumprir com os seus compromissos e tudo, o santo é esse, aquele que tem uma vida separada, uma vida diferente da vida do mundo, né? Que anda na contramão do mundo, né? Totalmente na contramão. Como diz o hino do Anderson Freire, Colisão, né? Que ele precisa andar na direção oposta do mundo. Isso, verdade. Mundo... Estão ensinando que tem que ir para norte, né? Deus ensina que temos que ir para sul. Então, seguir o caminho do Senhor, né? Exatamente. E falando, presbítero, comentando graça e paz, né? A graça, né? Que é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, né? Pela graça sois salvos. Mas a gente não deve usar dessa graça, né? Assim, Jesus já morreu na cruz por mim e eu estou salvo. Né? Não é uma vez salvo para frente, não. Precisa, a gente tem que usufruir dessa graça, mas para sermos fiel a Deus, né? Fazendo a vontade de Deus em para que Deus possa fazer a vontade dele em nossas vidas, né? Não usando a graça, né? A liberdade que Deus nos deu para nós contradizermos a vontade de Deus, nós temos que fazer a vontade dele. E aí, só mais uma vez, né, pra gente, eu gosto sempre de reforçar essa diferença de graça e misericórdia. A graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é nós não recebemos aquilo que nós devíamos receber. Então, a misericórdia, a graça, é nós não merecemos e nós recebemos, né? Talvez não merecíamos receber a salvação pela vida que andávamos, mas recebemos pela graça, né? Como foi citado, pela graça sois salvos. E a misericórdia, nós não recebemos aquilo que nós precisávamos receber mesmo, que seria o castigo, né? A correção, o filho do Senhor mesmo. Isso é uma diferença muito clara. E aí continua dizendo que quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Uma carta circular era como se fosse um jornal, né? Que ele tinha uma circulação muito grande e várias pessoas ali tinham acesso ali. E um circular numa grande metrópole tinha essa importância muito grande. E com isso nós fechamos o segundo tópico e vamos passar agora para o nosso terceiro e último ponto, que fala o propósito e a mensagem da carta. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Como eu citei, né, Paulo? O apóstolo Paulo ele não tinha um problema específico, ele não ia falar assim, olha, vocês precisam corrigir isso e aquilo de uma forma mais dura, como ele escreve em outras cartas.
porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Já no início aqui da carta, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele já vai mostrar para os irmãos ali em Éfeso que, como muitos eram novos convertidos e vinham, a cidade tinha essa questão da idolatria, eles eram focados nessa deusa Diana e tudo, ele já vinha orientando a eles, olha, agora Deus que é o dono de tudo. Lá no capítulo 1 e o versículo 20, ele vai dizer o seguinte, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. No versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E o apóstolo Paulo, já no primeiro capítulo, ele já escreve isso para que os irmãos que começam a ler já tenham ideia e intenção e já percebam que Cristo, ele é acima de todos, acima de qualquer qualquer nome, qualquer pessoa, qualquer Deus que tentar se levantar. Ele já fala que Cristo é acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade e de todo domínio. Um exemplo disso, que nós estamos vivendo na prática esses dias, é essa questão do coronavírus. Pode ser a autoridade máxima que for, pode ser o maior médico, o maior fera na ciência, na medicina, ele não consegue ainda explicar e não tem ainda uma solução. Então, já aí nós entendemos que Deus, né, que está no controle de tudo, né, isso, Paulo? Sabem que Deus tem todo o poder, toda a autoridade. Sim. Ele, como diz, ele faz cessar as guerras, né? Se ele quiser, se ele for da vontade dele, ele cessar isso aqui, ele não precisa. Ele não precisa de decidir laboratório. O laboratório dele já está formado, ele é doutor, ele é doutor em ciência, ele é o médico dos médicos. Então Deus, ficou claro, o apóstolo Paulo queria deixar, né, a clareza, né, que para esses irmãos novos convertidos, que o Senhor está acima de tudo, né? Independente de tudo que eles viveram, porque ele diz que eles vinham, né, do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, né? Então o apóstolo Paulo quis deixar para eles que, claro, assim, magia, tudo isso é muito e muito menor que o Deus. Nem se compara, né? Nem se compara. Deus é maior do que tudo isso, Deus é muito mais na vida daqueles que o servem. E aí, na lição continua dizendo, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Vamos ler aqui, irmão Paulo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, do livro da carta aos Efésios, porque ele queria dizer o seguinte, ele já vem no começo, já falando, olha, a vida sua agora ela é diferente. Vocês precisam ter uma vida diferente. A vida sua, vocês precisam agora ser santos, ser diferentes do mundo. Vocês não podem ter uma vida como tinham antes. Vocês precisam ter um brilho diferente, não é isso que diz a palavra? No capítulo 2, versículo de 1 a 3. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Isso, porque aqui a gente vê claramente que ele fala, andávamos nos desejos da nossa carne. Quando fala andar no desejo da nossa carne, a gente antes, né, Paulo, andava como a gente quisesse, né? E hoje nós entendemos que nós aceitamos a Deus como nosso Senhor. Então, se Ele é o nosso Senhor, Ele está acima de nós. Se Ele é o Senhor, nós somos servos.
E se nós somos servos, nós temos que andar, independente de qualquer coisa, em obediência, em submissão a esse Senhor. E ele fala, não andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Quantos de nós é que qualquer coisinha já saía respondendo? Hoje, pela graça de Deus, nós já temos um tom mais sereno, mais brando, né, para resolver alguma situação. E isso é só o Senhor que faz isso, né, irmão Paulo? Só Deus. É importante ressaltar, presbítero Deus aqui, que ele diz aqui no capítulo 2, no comecinho do primeiro versículo, ele diz assim, e vos vivificou, né? Assim, se vos vivificou, né? Vivificar é dar vida, né? Muitas pessoas a gente está dizendo, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, né? Eu tenho vida. Então, na realidade, o ser humano, ele só vai passar a ter uma vida verdadeira quando ele tem a Cristo na vida, né? Verdade. Que Cristo é a nossa vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem vida sem Cristo, né? Então, é necessário isso aí, nós vivemos essa vida de Cristo com sinceridade. O nosso irmão, né, citando aqui, o diácono irmão João, né, irmão Zico, ele sempre fala o seguinte, qualquer pessoa que você pergunta na rua, você pergunta, com Jesus? Ele fala, tudo. E sem Deus? Sem Deus nada. Então, todo mundo já sabe, se nós tivermos uma vida alicerçada no Senhor, nós temos qualquer coisa que nós precisarmos. A palavra fala que tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, o Senhor que nos concede tudo. E sem Deus, nada mesmo. Então, isso é uma verdade muito clara para nós. E aí, continuando, né, ele fala, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Vai estar lá no versículo 18 do capítulo 2, que ele fala, porque por ele, ambos temos, vai dizer tudo do 11 ao 18, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui no capítulo 2, quando chegar no capítulo 4, né, nós vamos ver mais sobre isso, no decorrer do trimestre, que Paulo ele tinha essa preocupação da unidade, das pessoas serem um. Ele fala que é um só corpo, é um só Senhor, um só batismo, um só Deus, ele fala no capítulo 4. E aqui ele vai dizer no versículo 18, que porque por ele, né, por Cristo, ou por esse corpo, ambos temos acesso ao Pai, né, e ao mesmo, em um mesmo Espírito. Então aqui o apóstolo fala, olha, vocês precisam andar em unidade, vocês precisam falar a mesma língua, vocês precisam evitar dissensões, evitar contradições, vocês precisam evitar esse tipo de problema. E ali ele já fala que todos vocês vão ter acesso ao mesmo Espírito, ao mesmo Deus. Todos têm esse acesso, por ele ambos têm acesso ao Pai. Aqui estamos ainda falando do acesso, né? Depois que, antigamente, né, quando nós precisávamos falar com Deus, né, no período da lei, eu não falava diretamente com o Senhor. Eu levava os meus problemas de necessidade ao sacerdote, e o sacerdote ali, ele apresentava a minha necessidade para Deus. Né? E a palavra fala que quando Cristo ele morre na cruz, o véu do templo, né, que separava o acesso das pessoas ao Santo dos Santos, que era Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo. Então todos nós, eu, irmão Paulo, todos que estamos assistindo, todos nós temos acesso direto a Cristo. Temos acesso direto ao lugar santo do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver que todos nós temos esse acesso livre. Eu não preciso mais de intermediador, eu não preciso mais falar para alguém e alguém falar para o Senhor. Nós podemos interceder uns pelos outros, mas o acesso, nós temos acesso livre, né, Paulo? E todos temos esse acesso livre aí diante do Senhor. Aí fala pelo mesmo Espírito, né? Mesmo Espírito, Espírito, né? Então, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus que habita em nós, né? Isso. Né? Então, nós temos que ser uma unidade, a igreja precisa ser unida, né? A igreja de Cristo precisa evitar as contendas, né? Precisa viver em dissensões, problemas, inimizade com seus irmãos, né? Porque o Senhor Jesus disse assim, Pai, que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. Então, o Senhor Jesus falou isso, assim, que eles sejam um. Então a igreja precisa ser uma unidade, né? Um só corpo, né?
né? É bem ajustado, mas no qual Cristo é a cabeça. Então, o corpo, se Cristo é a cabeça, o resto do corpo precisa ser bem ajustado, né? Porque a gente sabendo que todo o comando do corpo sai da nossa cabeça, do cérebro, né? Então, Cristo sendo o cérebro, sendo o comando do nosso corpo, a gente, como cristão, precisa andar nessa unidade. É verdade. Né? Um exemplo também, né? Você falando de cérebro, que a gente vai também na ciência. Porque se a pessoa teve um derrame, deu morte cerebral. Aí os outros órgãos, né, a grande maioria, continuam funcionando. Podem ver que às vezes até levam para doação e tudo. Mas aqui, o centro de tudo, ele não consegue dar o comando, né? Então, se onde o centro ali, se o centro do corpo não funcionar, o resto não tem como fluir. Ele pode tentar ter um pouco de força, mas ele não consegue desenvolver completamente, né? E aí continua dizendo que sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. O apóstolo Paulo vem com essa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Aquilo que nós acabamos de comentar, né? E ele fala dessa questão mais pastoral. Então, em alguns pontos, nós vamos ver, durante todo o trimestre, agora nós vamos ver que o Paulo, ele tinha essa preocupação de ser mesmo o pastor ali deles, dar essa orientação, para que a igreja fluísse como corpo, né, Paulo? Ele é questão do pastoral, mais questão do aconselhamento. Sim, mesmo, mostrar para os irmãos em Efésios, né, como se deveria proceder, né? Então ele foi como cristão, né? Mesmo. É como se ele como pastor orientando as ovelhas, né? Exatamente, arrebanhando, falando para os irmãos. E o segundo subtópico fala a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus a cabeça. A igreja, depois ele fala Jesus a cabeça e a igreja o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, está no capítulo 1, versículo 3 a 5. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, ainda no capítulo 1, versículos 13 e 14. O terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O quarto ponto fala a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Vai estar no capítulo 3, versículo 5. O quinto ponto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Vai estar no capítulo 4, versículos 3 e 30. Capítulo 5, versículo 9, 18 e 19. E o capítulo 6, versículo 18. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Porque quando nós vamos ver, Paulo, quando chegar no capítulo, lá mais para frente, no decorrer das lições, no capítulo 5 e o capítulo 6, principalmente o capítulo 5, ele vai falar muito sobre família, né, os deveres do marido, os deveres da esposa, né, e o capítulo 6 de Efésios vai falar, que fala no versículo 20, vai falar que as nossas lutas não são carnais, mas são espirituais. E aí ele vai falar que precisamos, né, usar as armaduras de Deus, quando chegar no capítulo 6. E isso o apóstolo Paulo ele tem essa visão muito ampla de tudo aquilo que a igreja pudesse ter como dúvida, né, ele como pastor ele orientando suas ovelhas. Se ele tivesse alguma dúvida, como que eu preciso proceder como marido? Ele orientava. Como os filhos precisam proceder? Ele também orientava. Em tudo na carta ali aos Efésios, né? E ali ele vai dar esse estudo muito amplo, citando ali para o povo ali a carta aos Efésios. Então, o apóstolo Paulo ele foi enfático, ele foi preciso na sua carta ao Efésios. Então, sim, ele tentou abranger maior quantidade de tópicos para o esclarecimento, exatamente, de todas as dúvidas. Você falou que ele, tipo assim, como se proceder com o marido, né? Então ele foi claro que como os cristãos precisavam se proceder, como eles precisavam andar, como eles precisavam se comportar como os cristãos. Então essa mensagem da carta dos Efésios foi muito importante, né, para aquele tempo, né? Foi demais, para mostrar para o povo de Éfeso que
que andar com Cristo teria que andar de uma forma diferente, dar testemunho, né, irmão? Eles precisavam, né, um cristão, você falando de um cristão, um marido que é cristão, não bate na sua esposa, né? Se ele não fosse cristão, ele não pode bater na esposa, né? Então, a gente precisa observar isso que Paulo falou também para a gente aplicar nas nossas vidas, né? Isso foi escrito há tantos anos atrás, até hoje vai para o nosso ensinamento, né? E diante de todos aqui os pontos que ele fala, né, tem esses que o apóstolo Paulo fala na carta dele, e um ponto também que ele fala aqui, que eu acho muito importante, é o que ele faz um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão do Espírito Santo, na frutificação, na adoração, né? Então ele fala na unidade, como nós já ressaltamos, na comunhão entre os irmãos, na comunhão com o Espírito, na frutificação, para que nós levamos a palavra do Senhor, na adoração e na intercessão no Espírito. E aqui quando ele fala no Espírito, nós vamos entender também que na carta ele cita muito as obras do Espírito Santo. E ele fala também a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quando nós lemos lá no capítulo 3, o versículo 5, ele diz assim, o qual, a partir do versículo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros tempos, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos, apóstolos e profetas. Então nós estamos aqui nesta manhã, estamos estudando à luz da palavra, mas quem está nos ajudando é o Espírito Santo. Quem está te ajudando a entender, a compreender a palavra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, né, Paulo? É o Espírito Santo que nos ajuda, que às vezes na madrugada você está lá, se acorda assim, meio apavorado, uma voz vem e fala para você, ore para fulano, ou você tem um sonho, algo onde Deus te incomoda para orar por aquele. Quem faz isso é o Espírito Santo, né, Paulo? Sim, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, né? O Espírito de Deus é derramado, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? A função do Espírito. Então esse Espírito que nos aconselha, né? Que muitas vezes ele te orienta, como o presbítero Reus falou, você ouve uma voz assim, mas eu não estou pensando nisso, mas ele está te orientando para fazer aquilo, fazer algo determinado. Verdade. Então é muito importante aí, como o presbítero falou, do Espírito, né? A gente deixar ser guiado por esse Espírito, né? E como que a gente adquire essa sensibilidade? Somente através da oração, né? Da comunhão, da busca, né, diária da presença de Deus, para que a gente esteja sensível. Tem aquela história também, né, Paulo? Para eu ser seu amigo e para nós sermos amigos, ter uma certa intimidade, eu preciso conversar com ele, eu preciso falar com ele, eu preciso ouvir ele falar comigo também. Então isso aí é de convivência também, né? Para eu saber que ele me está falando, eu preciso conviver com ele. E a gente sabe que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele é um ser educado. Ele não vai sair, se você não está conversando com ele não vai querer conversar com você, porque ele não vai te forçar, ele não vai te obrigar. Então, mas se você, a partir que você passar a ter uma amizade verdadeira com o Espírito Santo, aí ele já começa a conduzir as nossas vidas, né? E aqui, já finalizando, ele fala, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então ele faz do que Deus fez, ele vai citar as obras do Espírito Santo, vai citar a questão do agir de Cristo na nossa vida, e ele fala também do que se espera que a igreja faça. Que a igreja vive em comunhão, que a igreja vive em santidade, que a igreja busque intimidade, que a igreja seja forte também, para que possa estar pronta, né, nos dias da batalha. E aí, com isso, nós finalizamos, né, o terceiro tópico, também a lição. E aqui no finalzinho já fala que a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, que é a cabeça, e a igreja, que é o corpo. Né? Cristo, a cabeça, e a igreja, que somos nós somos o corpo. De nada adianta eu querer fazer uma coisa de mim mesmo, se Cristo não estiver à frente de tudo. Né? Então, não vai ter sucesso de maneira nenhuma, espiritualmente falando.
E aí nós podemos já para a nossa conclusão, que diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Né, irmão Paulo? Certo. Nos impele a viver em santidade, alicerçados em Cristo, né? Então, nos leva a isso, nos induz a isso, né? Para a gente viver nessa vida de santidade, né? Dentro, viver a palavra de Deus na sua veracidade, na sua verdade, né? Não se deixar ser corrompido pelos ventos de doutrina que se tem por aí. E como tem, né? E para não sermos enganados e então sendo dirigidos, né? Sendo guiados pelo cabeça que é Cristo, né? Que é o cabeça da igreja. E agora também, já como nós estamos finalizando, né? Só para reforçar os irmãos que nós, na lição seguinte, nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Mas não vai ser hoje, né? Vai ser no próximo domingo. Então, vamos ver no decorrer da semana, né? Como as coisas vão fluir. Se por acaso for liberado, né? Para que volte aos trabalhos, né, Paulo? Estaremos lá no templo, ministrando a escola. No caso contrário, também nós vamos estar também no meio digital, né? De forma alguma, de jeito nenhum, os irmãos vão ficar sem meditar na lição do Senhor. E com isso nós concluímos, né? Vamos só reforçar com os irmãos que hoje o presidente da República, né, conclamou e convidou, né, convocou todos nós, né, de todas as denominações, para que nós possamos orar em favor da nação, para que Deus venha direcionar, para que Deus venha tomar a direção dos passos da nossa nação de agora em diante. Então, durante todo o dia, né, vamos orar, você na sua casa, vem interceder para a nação, para que Deus possa nos ajudar a caminhar. Vamos orar para encerrar, e que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar a sua casa, e que Deus possa te guardar. Não esquente a cabeça, não fique muito preocupado, muito atribulado, que no momento do Senhor, tudo isso, esse vento todo vai passar, né? Feche seus olhos, vamos orar conosco. Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, te louvamos, Senhor, por esta lição, te agradecemos por cada irmão que nos acompanhou, por cada irmão que nos assistiu. Agradecemos, Deus, pela vida do irmão Paulo, pela vida de todos os nossos irmãos, e pedimos, Deus, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando. Abençoe, Deus, nosso país, abençoe nossa cidade, abençoe, Deus, este mundo, para que, Deus, este vírus venha a ser acabado em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa guardar os lares que estão nos acompanhando, que o Senhor venha guardar as famílias, que o Senhor venha guardar, Senhor, a saúde dos nossos irmãos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe seu lar, e independente de qualquer circunstância, irmão, não desanime, não abaixe a cabeça, ore ao Senhor, medite na palavra, e Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.